feito com o propósito de ilustrar uma parábola. E nessa parábola fala sobre o tesouro dos céus. No final do filme, o personagem principal encontra esse tesouro e finalmente tem esse tesouro para si. E aí eu pensei que é o momento onde a música mais deveria preencher a cena, com um tema que trouxesse certa paz, certa sensação de vitória. Então é um tema bastante melódico, muito simples, e que começa com seu fraseado em cima da estrutura do arpejo de dó. A atuação dos personagens também é fundamental para nos motivar a escrever determinadas partes da música dentro do filme. E a atuação do Bruno, que foi o personagem principal desse filme, foi bastante importante na construção de um dos temas. No tema do Bruno, foi inspirado basicamente na forma como o Bruno atua. E a linguagem corporal que ele utilizou, não sei ao certo porquê, mas me lembra muito os cowboys de filmes de faroeste. O jeito como ele se movimenta, o jeito como ele fala, o jeito como ele mexe o rosto enquanto fala. E essa linguagem corporal dele que me inspirou. Uma cena bastante específica, no momento em que ele sai do cativeiro, ele chuta a porta e dá um sorriso de liberdade, e essa foi a cena que me inspirou, na verdade, para compor o tema dele. Porque quando eu assisti o filme várias vezes e eu vi essa cena, vinha na minha mente essas guitarras que lembram essas músicas de filme de faroeste. Eu ouvi esse som, imaginei esse som na minha cabeça e achei que poderia encaixar. Mas aí a ideia era saber qual era esse som e como fazer esse som. E a questão de tentar usar a música como um personagem na história foi bastante importante nesse projeto. Nós tivemos aproximadamente um mês para criar todo esse projeto, desde o roteiro até a sua forma final. O que eu tentei fazer foi, de certa forma, construir a história musicalmente. Então, a partir do momento que ele é preso no cativeiro e ele acaba encontrando uma Bíblia lá, a partir desse momento, toda hora que ele olha para a Bíblia ou tem contato com a Bíblia, esse tema do Bruno, que tem esse caráter, de certa forma, negativo, começa a ser convertido no tema do tesouro. Musicalmente, os fragmentos do tema do tesouro começam a aparecer. A história musical do filme é a construção do tema do tesouro e a desconstrução do tema do Bruno. Que o tema do Bruno vai se desconstruindo, ele vai perdendo características marcantes dele. E o tema dele acaba se convertendo nesse tema final, que é o tema do tesouro. Então foi uma ideia que eu pensei para poder mostrar essa conversão dele musicalmente ao longo do filme. Uma outra coisa que foi muito interessante nesse filme é que, faltando acho que 4 dias para a gente terminar ele, para poder divulgar, nós estávamos com uma cena ainda incompleta, que foi a cena da fuga do Bruno pela mata, depois que ele sai do cativeiro. E é uma cena muito curta, mas com muita ação. Ação no sentido de que ele está correndo, e ele salta, e ele tropeça, e ele cai, e era uma parte que estava um pouco complicada para mim de tentar entender como fazer a música. E aí eu conversei com o diretor, com o Alan, e perguntei se a gente podia arriscar, tentar fazer algo um pouco mais animado, né? Um estilo de composição mais de desenho animado, onde a música tentasse seguir os movimentos dele. Foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Eu não tinha experiência em fazer isso, então para mim foi um ponto bastante positivo tentar fazer isso. E quando eu assisti essa cena repetidas vezes, para poder tentar criar alguma coisa em cima dela, o som natural do filme começou a soar muito musical para mim. Então as pegadas dele, o barulho das folhas, né? O barulho dos galhos estalando quando ele pisa sobre eles, então tudo isso começou a soar como música para mim, de certa forma. E eu tentei orquestrar a música nessa parte em cima dessa ação que estava acontecendo na cena. Então, se a gente reparar bem, é possível escutar que parte dos passos dele, os barulhos das folhas durante os passos dele quando ele está correndo na floresta, eu usei o ritmo dos passos dele para poder orquestrar a parte dos trombones na orquestra. E fiz isso com outros detalhes também. Existe um momento em que ele dá um salto e
pisa em cima de um galho e esse galho estrala. E esse galho estrala com um barulho bastante alto em relação ao restante do som do filme. É quase como um som de um prato sendo batido. E aí eu usei esse barulho do estalo como sendo um som de um prato batido no momento da orquestração. Então eu iria colocar os pratos, mas eu deixei o som natural do filme fazer esse papel. Quando ele dá alguns saltos também, eu coloquei pequenos arranjos com as madeiras, as flautas e o pícolo, fazendo arranjos junto com os acentos dos saltos dele. Então assim, foi uma experiência diferente, mas que por ser a primeira vez eu acho que foi bastante interessante. Me lembro de, depois de ter feito, chamar o diretor aqui no estúdio e perguntar para ele se convinha usar, porque de certa forma foi uma parte que fugiu um pouco do clima musical que o filme vinha trazendo até então, até essa cena. E eu não sei ainda se foi por boa vontade dele, se ele de fato realmente gostou da parte que nós escrevemos, ou se foi devido à falta de tempo que a gente estava, porque nessa altura do campeonato a gente já tinha só mais 2 dias para terminar o filme. Mas acabou que ficou essa orquestração e é a que está aí no filme até hoje. Esse curta, mesmo sendo com duração pequena, ele tem aproximadamente 15 minutos, mas já tem uma estrutura muito mais próxima de um filme, um longa-metragem. E foi, portanto, a primeira vez que eu tive a capacidade de usar a música como um personagem para tentar ajudar a contar a história musicalmente. Então isso foi bastante válido. E parte disso se deve muito à minha relação com o diretor, com o Alan, porque ele é bastante confortável com o uso de música. Em alguns casos a gente nota, em determinados vídeos, a ausência de música em várias partes. E não é o que aconteceu nesse projeto, não é o que normalmente acontece com os trabalhos que a gente desenvolve junto. Nesse filme, por exemplo, ele tem aproximadamente 15 minutos e nós temos 12 minutos de música. Então, praticamente ao longo do filme inteiro a gente tem a música ajudando a contar a história. E especificamente nesse projeto, uma parte do filme, cerca de 5 ou 6 minutos, não existe diálogo. Então é a música e a cena do filme, o modo como ele filmou, juntamente com a música, que faz com que a história tome corpo, que a história se desenvolva para chegar até o final que a gente desejou. E esse curta-metragem rendeu resultados bastante positivos para nós. Por ser o primeiro curta que nós fizemos acima de 10 minutos de duração, tivemos resultados que nós realmente não esperávamos. O filme foi feito com o propósito de participar do ID, Festival de Curtas Cristãos, organizado pela Igreja Bola de Neve, em São Paulo, e foram mais de 115 filmes, e nós conseguimos ficar numa colocação de 5º lugar nesse festival. Então foi um resultado bastante positivo. E essa colocação fez com que o nosso filme pudesse ser exibido no Sabal Film Festival, na cidade de Milão, na Itália. Então, nosso primeiro trabalho conseguiu um resultado importante nacionalmente e depois ser exportado para poder ser exibido num outro festival internacional em outro continente, isso foi muito gratificante. E meses depois, esse mesmo filme, nós também enviamos ele para um outro festival, o International Christian Film Festival, organizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e nós recebemos menção honrosa porque ficamos em 4º lugar nesse festival. Então, assim, são resultados muito além daquilo que a gente esperava, né? São bênçãos bem maiores do que isso que a gente esperava, e Deus, de fato, nos abençoou com esses resultados, porque a gente jamais ia pensar conseguir chegar tão longe com esse filme. E isso com um filme feito numa empresa, uma produtora independente, sem recurso financeiro nenhum, com pessoas que trabalharam como voluntários do início ao fim do projeto, isso realmente é um marco muito significativo para nós. Talvez não pareça ser para outras pessoas, mas é um resultado muito grande para a gente, por ser o primeiro trabalho.